Salve, salve pessoas, como vocês estão? Sejam muito bem-vindas à quinta aula da série Repensando Inteligência. Se vocês estiverem me vendo bem e também me ouvindo bem, comentem aí, por favor. Sejam bem-vindos, espero que esteja tudo bem aí com o áudio e com o som. Entrei aqui poucos minutinhos depois, mas agora tá tudo certo. Tô gravando ali também. Na aula de hoje, eu escolhi alguns temas dentro de leitura para abordar aqui que eu acredito que vão ser importantes de alguma forma. Então, já dando aqui uma visão geral em torno do qual a gente vai passar aqui. A ideia é comentar um pouco sobre o conceito, a ideia de pirâmide de livros, a importância de ler livros acima do seu nível. É um conceito do Mortimer Adler que ele aborda bem no Como Ler Livros. Vou buscar conectar um pouco disso também com a ideia de prática deliberada e o que isso tem a ver com o nosso aprendizado e algumas outras ideias que eu coloquei aqui para acompanhar um pouco o fluxo do pensamento. E já deixando aqui um recado especial aqui para o dia de hoje. Hoje, quinta-feira, às 15 horas da tarde, eu vou abrir as inscrições no meu link da bio do curso presencial para vestibulandos, universitários, concurseiros e curiosos. Vai ser um curso que eu vou dar aqui em Goiânia com 11 horas de aulas em 2 dias, no sábado e no domingo, das 2 às 19h30, sobre estudos, aprendizagem, educação e inteligência. Então, hoje já abrem as vagas, já fica aí o aviso, né? A notícia. Mais uma vez aqui, como sempre, com o café. Quem ainda não viu as outras gravações, o link do canal também tá na bio aqui e vocês podem ver. Beleza? Tá. Tô fazendo esse preâmbulo aqui pra gente entrar aqui na aula. Nas outras aulas a gente abordou vários tópicos relacionados à atenção, memória, linguagem, inteligência, sobre a diferença do pensar a verdade, do falar a verdade, passamos por educação clássica, um pouco dos bens transcendentais, verdade, bem, beleza. E hoje, especificamente, eu quero abordar um tema dentro de linguagem. Essa série vai continuar aí ao longo das semanas e a gente vai ter tempo de abordar muitas coisas. Como a última foi de linguagem, eu quero abordar um tópico aqui. Quero que vocês pensem um pouco nisso. Muitas vezes, quando a gente fala de leitura, livros, né, a gente fala de leitura como se a leitura fosse indiscriminadamente boa. Como se a leitura fosse boa por si só. A gente fala, fulano lê muito, ciclano lê muito. Nossa, fulano lê 20 livros por ano, lê 30 livros por ano, lê 5 livros por ano, lê 100 livros por ano. Que diferença que isso faz? É um pouco disso que eu quero conversar aqui. E é especialmente importante, especialmente vocês já entenderem, eu quero começar aqui compartilhando uma historinha de uma aluna, uma vez numa aula particular que ela me falou, que a leitura não é necessariamente boa. A leitura é meramente um instrumento de você adquirir informações de algum meio. Presta atenção nisso. Eu estava dando uma aula particular aqui em Goiânia, isso faz alguns anos já, não lembro se era matemática, física ou química, e por acaso surgiu esse assunto aí da leitura. Não era nada da aula, foi uma divagação e a aluna falou assim, presta atenção nisso, isso é importante para hoje. Ela falou, Augusto, hoje em dia eles falam que a nossa geração lê muito menos do que as outras, só que eles não estão considerando o tanto que a gente lê nas mensagens, dos blogs, da internet, no computador, no WhatsApp. A gente lê pra caramba. E isso de alguma forma, é óbvio que eu tô parafraseando ela falava, isso de alguma forma é injusto com a gente, porque a gente lê tanto. Salve, Barbrinha, vamos te ver por aqui. E quando ela tá falando isso, a gente vê que isso é um tema que, querendo ou não, tá muito no inconsciente de muitas pessoas. A gente não lê muitos livros, mas a gente já lê muito. Como se a leitura fosse boa por si só. Para pensar nisso. Será que leitura, se você ler 10 horas por dia de WhatsApp, será que é equivalente de você ler 30 minutos de um bom livro? Será que algumas leituras são melhores do que outras? Será que não só importa como você lê, mas o que você lê? Isso é especialmente intuitivo. Eu quero que vocês sempre pensem em leitura desse aspecto específico. O que é leitura? Sei lá, pega aqui esse livro aqui, O Trabalho Intelectual, do Jean Guitton. Acho que é assim que se pronuncia, na verdade eu não sei. Vamos pensar no seguinte, a leitura é simplesmente um meio que você tem de obter informações que estão colocadas aqui em forma de palavras. Então, o autor pensou uma série de coisas, ele
pegou o significado e o sentido disso, passou para palavras, colocou aqui, e a leitura é a capacidade que eu tenho de retirar isso das páginas. Mas quando você percebe isso, o ponto fundamental, a principal técnica de leitura, a principal dica de leitura é o que você está lendo. De onde você está tirando as informações. Porque você concorda que, por definição, isso é a base do que a gente vai conversar aqui em alguns outros aspectos, por definição, se você tiver a melhor técnica do mundo de tirar informações de um pote que não tem nada, que só tem besteira, que só tem mentira, que só tem coisa errada, será que isso adianta? E se você não for um tão bom leitor, mas você só se deparar com livros que são magníficos, você já percebe que o efeito é totalmente diferente. Por que eu tô falando isso? Porque a nossa geração, e eu me coloco muito nisso, a gente tem distrações a todo momento, a gente tem leituras presente em todos os lugares, mas é fundamental que vocês entendam que nem toda leitura é feita igual. Que algumas leituras valem milhões assim de vezes mais do que outras. A ponto de que alguns livros, Mortimer Adler falaria que eles são inesgotáveis e outros não merecem ser lidos. Por que isso? Porque quando você está falando que vamos dar um passo atrás. Vocês já entenderam isso. Aí eu posso falar o seguinte: qualquer informação é válida? Qualquer conhecimento é bom? Em certo sentido, sim, né? Se é conhecimento, tem algo pra gente. Tem algo que pode ampliar a nossa visão de mundo. Mas tem um conceito implícito nisso que é fundamental para vocês pensarem. Objetivamente falando, é óbvio que alguma informação, conhecimento, ele vai te ajudar. Mas se você considerar que você tem um tempo limitado, uma energia limitada, uma vida limitada, consequentemente você vai perceber que você tem uma quantidade limitada de coisas que você consegue fazer na sua vida, independente da coisa. Você tem uma quantidade limitada de vezes que você pode ir à praia, que você pode viajar para o exterior, que você pode ir para um clube, que você pode, sendo aí mais emotivo, abraçar alguém que você ama, etc. Inclusive isso vale para livros. E o conceito que está por trás disso é o custo de oportunidade, que é essencial para vocês entenderem o próximo conceito que tem a ver com a pirâmide de livros. O que é o custo de oportunidade? Esse é um termo que vem mais das finanças, que é assim, quando você investe em uma coisa, você não pode investir esse mesmo dinheiro em outra coisa. Então, por exemplo, se eu ganho um pouco de dinheiro aqui, mas eu poderia ganhar muito dinheiro aqui, eu estou fazendo a simplificação, você não necessariamente está ganhando dinheiro, porque você está perdendo, porque você poderia usar isso em outro lugar. Porque toda decisão sua tem que ser comparada com outra coisa. A mesma coisa vale para livros. É óbvio que um livro ruim pode te ensinar alguma coisa, mas considerando que seu tempo de vida é limitado, existe o custo de oportunidade, que a cada livro lido é um livro não lido. O objetivo disso não é fazer você ficar totalmente assim agoniado e reflexivo sobre que a todo momento você está deixando de fazer alguma coisa. Não é pra você ficar preocupado, é que isso é um fato inerente da vida, né? As circunstâncias são limitadas por definição. A cada momento você faz uma coisa, você não faz outra. Isso é muito mais importante para você refletir com intenção aquilo que você tem feito na sua vida, quais são as suas escolhas. E é justamente nesse contexto que fica claro que, se a gente está falando de educação, se a gente está falando de inteligência, de estudos, de aprendizagem, alguns materiais eles são fundamentalmente muito melhores do que outros. E se você está dedicando uma vida a coisas fracas, medianas, você pode aprender algo, mas perto da vida que você poderia viver, isso está muito aquém. Faz sentido? E é nesse contexto que entra o conceito da pirâmide de livros. Por que eu estou falando isso aqui? Porque eu vou falar não só como livro, que a gente pode falar aí com uma certa segurança de que é o principal meio que a gente pode obter conhecimento na vida, dado que grande parte das mentes mais brilhantes da humanidade já morreram e parte dessas mentes e desses pensamentos foram destilados e cristalizados em páginas. Mas não só isso, a gente vai gerar, eu vou conectar um pouco disso com o aprendizado que a gente tem em ensino médio, faculdade também. O que o Mortimer Adler falava no conceito da pirâmide de livros? Pensa aqui comigo. Pega todos os livros do mundo. Ele falava assim, ele não explicitou o custo de oportunidade, mas está implícito. Ele falava assim, mais de 99% de todos os livros, a maioria arrasadora de todos os livros, não merecem ser lidos. Como assim, né? A gente fala assim, quando a gente entra lá
numa livraria, a gente está escolhendo livro só pela capa, não leva em consideração a importância daquele livro, se é um livro clássico ou se não é, se tem boas referências, se tem boas indicações. Então ele está falando assim, mais de 99% de todos os livros não merecem livros. O que ele quer dizer com isso? Que esses livros, se você dedicar realmente... Eu vou fazer um parênteses, antes de eu continuar a pirâmide de livros, pra vocês entenderem melhor. Quando a gente está falando de leitura, isso eu vou ter que aprofundar em outra aula, não vou deixar para essa daqui não, mas é o seguinte, tem a pirâmide. Antes de aprofundar na pirâmide, um detalhe. O nosso país, assim, a gente lê muito pouco, muito pouco. Então, quando eu falo de leitura, eu quero explicitar que existem várias camadas de leitura. A gente pode pensar que um livro, ó, Literatura Greco-Latina por Carpo, né? Ainda não li, eu tenho um box aqui do Carpo de literatura ocidental, mas vamos supor... Algumas pessoas acham que leitura é só você pegar e sair lendo assim, ó. Lá, 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 lá. Só que existem várias camadas de leitura. Isso é importante para aprofundar na pirâmide de livros. Como assim? O Mortimer Adler fala que quando você está lendo um livro, existe o livro elementar, que é o que mais de 90% assim, fácil no Brasil se apega. O que é o elementar? É quando você junta as palavras e pega um sentido mais literal, mais básico, às vezes você nem consegue aprofundar tanto assim. Esse é o elementar. Depois do elementar, você tem um inspecional. O que é a leitura inspecional? É uma leitura que, diante de muitos livros, muitas vezes você vai aprender, e isso não é o tema dessa aula, eu só quero ampliar assim, um pouco da sua mente em relação a isso, a gente aprofunda em outra aula. A inspecional é quando você pega um livro, sei lá, vamos pegar aqui o Como Ler Livros. Você pega um livro e você, passando o olho rápido nele, não como leitura dinâmica, você busca, antes de entrar no livro, entender a estrutura do livro. Como que ele é organizado? Quais são os capítulos? Quais são os argumentos? Quais são... E o elementar está na fase de alfabetização. Então, o elementar você pega um sentido mais literal, que é a pessoa que pega e já sai lendo, normal. E às vezes você não pega um sentido muito profundo. O inspecional é quando você quer entender a estrutura do livro, a visão geral antes de você mergulhar. É especialmente importante para você filtrar um livro, para você escolher o que você quer ler, se você não quer ler, se vale a pena você entrar numa leitura ainda mais profunda. Se você não pegou exatamente, fica tranquilo, vão ter outras aulas disso. O terceiro nível é a leitura analítica, que é uma leitura em que você se aprofunda muito mais, de uma maneira muito mais ativa, buscando entender não só o que ele está falando numa frase, mas qual que é o sentido dessa frase? Quais são os argumentos que ele está construindo? Quais são as premissas? Quais são as conclusões? Como que se relaciona com outras partes do livro? Qual que é a tese geral? Só de falar assim, você já percebe que é uma leitura bem mais difícil, que gasta muita energia. E a quarta é a leitura sintópica. O que é a leitura sintópica? É a leitura em que você lê vários livros do mesmo assunto para você gerar um conhecimento mais geral, organizado e estruturado de determinado tema. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu explicito as camadas de leitura, você percebe que existem leituras que podem ir muito mais fundo na captação de sentido de determinado livro. Você pode pensar que se eu pegar a Bíblia... Aqui. Não achei a outra. Essa aqui é a Vulgata, que está em latim. Não sei latim, estou com o projeto de aprender. Você sabe que a camada de sentidos que uma Bíblia tem é talvez o livro mais profundo, com mais significado e mais importante já, assim, da história. Mas se eu pegar aqueles livrozinhos assim, como se tornar um milionário em sei lá o quê, esses livros, de forma geral, eles têm uma camada mais superficial. Por que isso é importante? Porque você entende que as leituras não são feitas iguais, os livros não são feitos iguais, alguns livros têm camadas de conhecimento e de significado que são muito mais profundas. Isso é só uma visão geral. E aí que a gente entra na pirâmide de livros, vamos voltar. Ele fala que mais de 99% dos livros não merecem ser lidos. Ele fala, esses livros só merecem ser folheados. Porque se você dedicar muito tempo para entender profundamente o livro, não vai valer a pena. Porque existe outro livro melhor te esperando. Esse livro, se você se aprofundasse muito, como a maioria é mal escrito, não necessariamente um livro é best-seller bom, ele fala que isso não vai ampliar profundamente o seu entendimento. Aí ele fala, depois que você tem os 99%, que é o tronco da pirâmide aqui, que não merece ser lido, você entra nos bons livros. O que ele fala que são os bons livros? Diferente de mais de 99% dos livros que não merecem ser lidos, segundo Mortimer Adler, os bons livros são livros que, se você se aprofundar nele, fizer uma leitura analítica, ele vai expandir a sua mente, vai expandir a sua inteligência, vai expandir o seu conhecimento de mundo. E ele fala, esses livros são bons porque eles expandem a sua consciência e te dá conhecimento sólido, só que ao mesmo tempo,
Depois que você fez uma leitura boa, que você anotou tudo, se você voltar a esse livro de novo, ele não vai te ensinar tão mais do que numa boa primeira leitura. E essa é a definição de bom livro. Ele expande, só que talvez 1, 2 leituras no máximo você já esgotou tudo que tinha no livro. Ele fala que nessa categoria, alguns poucos milhares de livros existem ao longo da história. Alguns poucos milhares de livros vão realmente proporcionar um conhecimento sólido e bom para você se aprofundar numa leitura analítica. E no topinho da pirâmide ele falava que existem os livros que são inesgotáveis. O que são os livros inesgotáveis? Você aprofunda no livro, você vai ler analiticamente, você vai tirar o máximo que você conseguir, mas quando você terminar a leitura, você sente que ainda tem algo a mais que você deixou ali. Isso existe mais como uma forma de sentimento, porque se você soubesse o que você deixou, você voltaria atrás e aprenderia. Mas você não sabe, isso surge como um sentimento. E da próxima vez que você ampliou a sua mente, você voltar àquele livro, você vê que esse livro ele tem mais conhecimento ainda. Os livros inesgotáveis, segundo ele, crescem junto com a sua inteligência. À medida que você cresce, o livro cresce. O livro que era bom, ele expandiu a sua inteligência. Mas quando você volta, você até se decepciona, você fala, caramba, eu achei que era melhor, eu achei que eu ia reaprender alguma coisa. Mas por que isso não acontece? Porque o livro, depois que você expandiu sua inteligência, ele não tem muito mais o que te passar. Os livros inesgotáveis são aquele livro que você, quanto mais você amplia o seu ser, mais você consegue pegar camadas de sentido. E segundo ele, existem aí talvez menos de 100 livros desse tipo. Por que isso aqui é importante? Porque quando a gente percebe que existem livros que não merecem ser lidos, existem livros que vão ampliar o seu conhecimento, que merecem uma leitura aprofundada, que vão expandir a sua mente, mas não muito além disso, e outros livros que têm uma carga de sentido e de significado brutal, que você vai ler e reler pro resto da sua vida e você vai continuar crescendo, você percebe que, se o seu tempo é limitado, nós temos sim que ser muito mais criteriosos com como a gente lê. Ele fala que a definição ali do bom e do inesgotável depende muito também de pessoa para pessoa, porque algumas pessoas têm afinidades por diferentes temas, mas ele fala que esses livros existem, não é tão subjetivo assim, mas em algum sentido vai depender da sua conexão com o livro. Por exemplo, dificilmente você vai pegar uma história de 3 porquinhos e falar que é inesgotável, só se você tiver uma abstração muito louca, tá? Então, como um breve exemplo, e aí, parênteses, uma dica, como que a gente pode então ir em direção aos bons livros e aos livros inesgotáveis? Não era exatamente o tema desse vídeo, mas vou continuar. Presta atenção nisso. Você tem um tempo limitado, existem milhões e milhões e milhões e milhões de livros escritos ao longo da história. E aí, como que você filtra? O que a gente faz? Uma das melhores coisas que a gente pode fazer é nos basearmos em referências. Eu quero dar algumas dicas para vocês sobre como que vocês podem escolher melhor as leituras. Porque no outro vídeo, vocês lembram que a gente falou assim... Vamos tentar ler 30 páginas por dia, né? Porque 30 páginas por dia, você lê mais ou menos de 3 a 4 livros por ano. Você lê, então, em média, 36 a 48 livros por ano. Quer dizer que em 10 anos você lê, em média, 400 livros. Em 20 anos você lê 800 livros, com o simples hábito de ler 30 páginas por dia. Só que eu conheço pessoas que leem 50 livros por ano, mas só lê romance de vampiro. Aqueles picantes, sabe? Assim que você compra que tem no e-book. Isso não necessariamente vai ajudar. Então a pergunta é... Esses livros têm o seu espaço como entretenimento, como distração, tá de boa, tá tranquilo. Mas se você quiser aprender, e aí, como você escolhe? Essa é uma pergunta boa. Augusto, como que eu escolho? Quero dar algumas dicas aqui, rápidas. Praticamente qualquer pessoa que você admira na história aí da humanidade, se ela for famosa, chances são que ela já indicou livros que ela gosta. Então, sei lá, você gosta do... Bill Gates, aí você bota livros indicados pelo Bill Gates. A chance são que tem alguma entrevista que ele indicou. Então o que quer dizer? Você consegue pegar indicações de pessoas que são muito boas. Você pode pesquisar isso na internet, isso é uma opção. Por exemplo, não vai nos best-sellers, assim, respira fundo. O importante é, se vocês forem com calma, escolhendo bons livros, vocês vão construir uma educação que é, assim, de um grau incomparável com o que a escola vai proporcionar para vocês. Até porque, assim... Cá entre nós, quem acha hoje em dia que faculdade e escola garante alguma coisa em termos de conhecimento, facilmente vai se decepcionar um pouco mais aí pro futuro. Outro, esse livro do Mortimer Adler, Como Ler Livros, é um calhamaço aqui. Nessa parte, ele indica vários livros clássicos para você guiar a sua vida. Tem leitura aqui para sua vida inteira. Outro ponto. Outra dica.
ao focar nos clássicos, ao focar nos livros que resistiram ao teste do tempo, você percebe que muitos deles não passaram só por esse buzz de ser uma novidade. Quer dizer que não existem bons livros que não resistiram ao teste do tempo? Não. É óbvio que tem bons livros que foram esquecidos e talvez algum dia a gente vai achar. É óbvio que tem bons livros que são reconhecidos ao longo do tempo, ao longo dos séculos, que também não são tão bons. Mas o teste do tempo é você dar ouvido ao que a tradição pontuou como bom. Então você olhar aqueles livros ótimos, que resistiram ao tempo, que resistiram aos séculos, aos milênios às vezes, isso é interessante. Por exemplo, o Letters from a Stoic, esse aqui, a Carta de um Estoico, do Sêneca. Tem 2000 anos, ele era contemporâneo de Jesus. Goste ou não desse livro, esse livro passou por um teste ao longo do tempo de não ser considerado só um best-seller bobinho. A Bíblia, um livro milenar. Quantos autores não deixaram livros incríveis em relação a isso? Outra coisa, quando você lê um livro que você gostou, vai atrás das referências, você tem mais livros. Quando você conversar com alguém que você admira, pergunta. E a última dica, o Contra os Acadêmicos, que eu falo bastante hoje em dia, eles são um projeto de leituras ordenadas, que eles fazem um filtro por áreas, que é assim, interessantíssimo e valiosíssimo, tá? Por que eu tô falando isso? Não tentem guiar o estudo de vocês às cegas. Reconheça que se vocês não são especialistas numa área, por definição vocês vão ter a capacidade de guiar o estudo de vocês. E vocês correm um risco de, se segundo Mortimer Adler, mais de 99% dos livros não merecem ser lidos, você vai passar a vida inteira... Sabe aquela pessoa que estuda? Eu não lembro quem que tem esse termo, que vira o idiota erudito. Que lê muito, mas não pega as coisas boas, não tem uma ordem, não tem uma consistência. No momento que vocês percebem que existem livros que são inestimáveis, talvez valha mais você ler 5 desses livros por ano do que ler 50 de outros livros. Faz sentido? E vale o contraste, né? Como a aluna que eu falei lá no início da aula, vale você passar a vida inteira lendo só o WhatsApp ou um livro do Platão? Sabe? Você começa a ver que livros que são desproporcionais. E aí... aqui está um ponto fundamental para quem chegou até aqui. O Mortimer Adler fala que um livro só vai ser bom para você se ele for acima do seu nível. O que isso quer dizer? Quer dizer que um livro que foi bom para mim quando eu tinha 14 anos, não necessariamente vai ser bom para mim agora. Porque aquele livro, naquele momento, estava acima do meu nível. E como que a gente sabe que um livro está acima do seu nível? Pelo desconforto. Para pensar nisso, o desconforto em todas as áreas do conhecimento são um indicativo extremamente relevante de que tem algo ali que está acima de você. Pega essa metáfora, você não sobe a sua cabeça acima de uma barra, você não sobe o nível da sua cabeça se a barra já está baixa. A barra tem que estar acima para você conseguir subir. Quando você pega um livro que é difícil, talvez ele seja difícil pelo vocabulário, talvez ele seja difícil pelas ideias, por uma terminologia específica ali que você não conhece, por um tema que você não tem nenhuma base. Talvez é um livro muito avançado numa área que você não tem nenhuma base. E aí, nesse caso, valeria a pena você voltar e consolidar a base. Mas qual que é o ponto? Quando a gente para pensar nisso, isso confronta diretamente com essa mania que a gente tem hoje em dia, de que tudo tem que ser facinho. A boa pedagogia é a pedagogia que deixa tudo fácil, que deixa tudo tranquilo, que deixa tudo palatável. Quando fugir do desconforto... Se você criar o hábito de fugir do desconforto, você não vai evoluir sua mente. Basicamente é isso. Isso é interessante porque você entende que você pode ler livros por prazer, mas você tem que criar, segundo Robert Greene, no livro Maestria, um prazer quase que doentio, um prazer quase que sádico pelo desconforto da melhoria contínua, porque a melhoria contínua pressupõe o desconforto. E isso é intrínseco ao conceito de prática deliberada, que é outra coisa que eu queria abordar aqui. Então vamos pensar, vamos recapitular, só para vocês entenderem onde a gente está. A gente comentou na última aula de linguagem, a gente comentou de leitura. A nossa geração lê pouquíssimo. E quando lê coisas de pouquíssima qualidade. Se você compara WhatsApp, blog, jornal e revista com leitura de bons livros, isso mostra que você não tem a menor, ideia de que essas coisas não estão na mesma esfera. Que elas não são comparáveis, elas não são equivalentes, elas são comparáveis, mas elas não são equivalentes. Que existem pelo custo de oportunidade, a cada livro lido é um livro não lido, e pela pirâmide de livros, existem livros que são inesgotáveis, por exemplo, a Bíblia. Tem pessoas,
extremamente mais inteligentes do que a gente, que dedicaram 20, 30, 40, 50 anos só para ler. Então, no momento que você lê e achar que você entendeu a historinha, e você acha que é só isso, você está sendo uma pessoa extremamente estúpida e ignorante. Sim, soberba, né? De você achar que você pegou de primeira sentidos profundos que pessoas levaram no principal livro, talvez o principal livro da humanidade. Então, quando você começa a pensar nisso, vale você também refletir. Por exemplo, a Bíblia é um exemplo, mas como você escolhe? Eu falei sobre a questão das referências. Que o desconforto é um indício de que os livros têm que estar acima do seu nível. E aqui, então só recapitulando aqui, porque eu sei que tem muito tempo aqui de vídeo, que o desconforto entra no termo de prática deliberada. O que é prática deliberada? Presta atenção nisso, presta atenção nisso. Voltamos aqui para a aula só para recapitular, para vocês não ficarem perdidos. Prática deliberada é uma ideia. Quando o Robert Greene fala, você tem que criar um desconforto, um prazer quase que doentio, quase que sádico pelo desconforto da melhoria contínua, porque o desconforto faz você melhorar. Vamos pensar no músculo. Quando você dá pra ver aqui que eu não sou muito de academia, mas quando você tá lá na academia, no momento que tá doendo, quem entende fala, quando tá doendo ele fala, persiste, não para, até a fadiga. Porque é nesse momento que o músculo cresce. Se você ficar deitado o dia inteiro, seu músculo atrofia, sua mente é a mesma coisa. É no momento que o exercício está difícil, é no momento que você está errando, que se abrem janelas de oportunidade para você aprender. Se você tem medo de errar em exercício, você está falando, eu tenho medo de descobrir oportunidades de aprendizado. Se você só quer lista de exercícios que você acerta, você fala, eu só quero massagear o meu ego. Porque não é quando você erra que o erro passa a existir. Esse erro, ele só torna claro um erro conceitual que já está na sua mente. Então, quando você erra, não é que você tem que ficar feliz, mas você tem que pensar, caramba, legal, descobri mais uma oportunidade de eu ficar melhor. E aí, dentro da prática deliberada, vale vocês pensarem, o importante na vida é só a persistência? Não estou querendo fazer uma teoria de sucesso aqui, longe disso, estou tentando pegar num conceito muito mais específico, assim. É só persistência que basta? É evidente que não. E é evidente que também tem vários outros fatores, mas especificamente nisso eu quero isolar dois fatores. Você tem que dedicar persistência e você tem que ter métodos bons para essa persistência. Mas em que você está persistindo importa. Tem pessoas extremamente bem intencionadas que dedicam a vida inteira em coisas erradas. E aí entra a ideia. É o número de horas praticadas que importa? Não. As pessoas às vezes pegam de maneira errada aquela ideia das 10 mil horas, né? Eu preciso de 10 mil horas para me tornar um mestre. Não é 10 mil horas de qualquer jeito, é 10 mil horas de prática deliberada. Presta atenção no seguinte. Você acha... Alguém aqui toca instrumento? Se tocar, você sabe que é no momento em que tá difícil que você evolui. Eu, por exemplo, toquei muito violão de aprender dos 13 aos 15. Desde então, eu toquei as mesmas músicas que eu já sabia. Hoje em dia, apesar de ter tocado muito mais violão do que quando eu tinha de 13 a 15, eu toco pior. Porque eu só repeti habilidades que já estavam consolidadas. Eu ia tocar música de olho fechado, alguma coisa, porque já está muito óbvio. Mas eu não tenho a mesma habilidade em outras músicas. A mesma coisa vale, por exemplo, para futebol. Você acha que você jogar 10 mil horas de pelada com o povo no seu prédio, você acha que você vai ficar bom? Ou você acha que o treino do técnico tem um motivo? Tem um motivo. Por que eu tô falando isso? Porque, se liga, quando a gente tá falando de esporte, quando a gente tá falando de música, quando a gente tá falando de coisas que envolvem movimento, artes marciais, isso é óbvio, mas da área do conhecimento não é. A internet aqui, vamos ver... Pera aí. Internet aqui acho que caiu ou não? Acho que voltou. Isso tudo que eu tô falando, vocês podem falar assim, isso é óbvio, tá, isso é óbvio em esporte, em música, em artes marciais. Mas e na área do conhecimento? O como você organiza o seu dia para de maneira disciplinada ir em busca de coisas difíceis, em busca de coisas acima do seu nível? O Cal Newport fala que os trabalhadores da era do conhecimento, que entenderem o conceito de prática deliberada, e mais do que isso, que aplicarem nas suas vidas, vão ter um superpoder para o século XXI. Porque tatua isso aí na pele. Não é o número de horas praticadas que te desenvolve. É o número de horas praticadas que te desafiem, que te desenvolve. O que isso quer dizer? Que se você for muito treinado, muito consciente, com muita intenção, você consegue em muito menos tempo ter muito mais evolução do que as outras pessoas. Só que esse pouco tempo vai ser muito desconfortável. Por isso que o prazer tem que ser quase que sádico.
Voltando. Por isso que o prazer tem que ser quase que sádico. Faz sentido? E por que isso aqui é importante? Porque hoje em dia, a gente está muito acostumado eu não quero nada que me incomode, eu não quero errar, tudo é opressão, tudo é não sei o que, estão oprimindo o meu conhecimento. Não, minha amiga, é que você é burro mesmo. Sabe, essas coisinhas assim que hoje em dia parece que a gente tá muito mais fraco, mimizento, sem persistência. E quando você tiver uma aula que é difícil, abraça essa aula com responsabilidade. Quando o seu professor tá passando uma coisa que tá acima do seu nível, olha com humildade, pergunta, tira a sua dúvida. Quando você chegar em casa, fala, eu quero dedicar 1 ou 2 horas do meu dia para ler alguma coisa diferente, para ler uma coisa que é importante, que não necessariamente dá prazer. Só que uma coisa interessante é que quanto mais você cria um gosto pelo conhecimento, mais isso vira uma motivação intrínseca, mais você passa a gostar. Você passa a gostar não porque é prazerosozinho, mas porque você está percebendo que isso expande a sua mente na sua capacidade de contemplar verdades. E uma última diferença aqui nessa questão de entendimento. O Mortimer Adler fala que quando você lê um livro só cheio de fatos, né? Então, por exemplo, você está lendo aí jornal, você está lendo revista, supondo que essas informações sejam verdadeiras, o que muitas vezes é questionável. Ele fala que quando você aumenta o seu arcabouço de informações, você se torna talvez mais culto, né? Você tem mais informações sobre o mundo, só que não necessariamente você se torna mais sábio. Melhor que se fosse culto e sábio, mas ele está diferenciando. Se você só joga informação para dentro, você está um pouco mais culto, você sabe alguns dados diferentes, você sabe alguns estágios ali da história, você sabe algumas coisas que estão acontecendo. Tá. Mas você não está mais sábio. Ele fala, o culto tem a ver com a quantidade de informações de alguma forma. O sábio tem a ver com a qualidade da sua capacidade de entendimento. Ele fala, a sabedoria, o sábio, de alguma forma, está relacionado à sua capacidade de contemplar as verdades profundas e duradouras da vida. E é justamente aí que estão os livros inesgotáveis. É justamente aí que está a nossa busca pela prática deliberada do conhecimento. É aquele esforço que, no final das contas, não vai só jogar uma informação a mais. Sabe aquela pessoa que sabe recitar informações só naquela ordem, não sabe explicar o sentido profundo ou outra teoria que contra-argumenta aquilo, sei lá. Quando você está aumentando a sua capacidade de entendimento, você consegue adaptar a sua mente em relação ao mundo e conceber, contemplar sabedorias profundas e universais em situações particulares. Isso é extremamente difícil. E a academia que você tem para isso é mental. É de bons livros, é de livros inesgotáveis. Que você vai conseguir através de boas referências. Que você vai conseguir lendo um pouco todo dia. Que você vai conseguir dizendo não para as coisas que não agregam tanto. Faz sentido? Faz sentido? Por isso que eu estou enfatizando tanto a questão do 30 páginas por dia. Eu sei que quando eu estou falando aqui, tem pessoas com diferentes níveis de leitura. E, infelizmente, o nosso estudo de português hoje em dia nas escolas está péssimo, né? A gente tem, assim, mais da metade dos brasileiros são analfabetos funcionais. Isso é de acordo com dados oficiais de pesquisas do governo de analfabetismo funcional. E tem uma coisa tensa, eu posso explorar isso melhor depois, mas mais da metade dessas pessoas, se eu não me engano, preencheram que não tinham nenhum problema em leitura. E depois elas foram diagnosticadas com isso. Ou seja, às vezes a gente não sabe que a gente não está conseguindo ler direito. Você sabe ler, você sabe recitar aquilo em voz alta, mas você não sabe capturar o sentido. E você só vai aprender isso se expondo com mais livros, tendo paciência e muitas vezes pedindo ajuda para outros professores, pedindo ajuda para outras pessoas. Quero fechar isso com uma frase que eu li aqui com duas coisas. Nesse livro aqui, Trabalho Intelectual, o Jean Guiton, na parte final, ele faz uma carta a um jovem aprendiz. E ele fala assim, na sua idade, 10 anos assusta, mas não se desanime, 10 anos não são nada. Quando eu estou falando de 30 páginas por dia, não é sobre uma evolução que vai acontecer de um dia para o outro, sabe? 10 anos pra mim assusta, mas ele tá me falando de alguma forma, Augusto, 10 anos não são nada. Tenha paciência, tenha bons hábitos, continua. Isso é só o início de uma grande jornada. E é isso que eu tô falando pra muitos de vocês, que muitos estão extremamente insatisfeitos com a sua condição atual e vocês tinham que ser gratos por isso, porque isso revela não só que vocês estão refletindo sobre a vida de vocês, mas que no fundo vocês sabem que vocês podem ser mais. E tudo isso que eu falei não tem nenhum
nenhuma validade, nenhum valor, é completamente inútil se vocês não aplicarem. Porque tem coisas na vida, no âmbito prático, no âmbito do agir, que o entendimento só gera uma clareza para a ação, mas é a ação que implementa os frutos da vida. Então eu falei muito disso, mas assim, como que a gente pode aplicar? E para acabar, uma frase aqui, pega isso aqui para uma cereja final. Quando eu estou falando sobre ir fundo, quando eu estou falando sobre o desconforto, quando eu estou falando sobre buscar livros difíceis, não é para sua vida inteira ser assim. Não precisa ser assim e você nem vai conseguir que seja assim. No outro vídeo eu falei no A Vida Intelectual que o padre Sertiante falou, você tem 2 horas por dia, 2 horas bastam. Porque na restrição da rotina, você vai mais fundo e vai mais longe. São nas margens de um rio, é num rio com margens comprimidas, que a correnteza vai mais longe. Isso se complementa com a ideia que a regra de ouro, aqui do Jean Guiton, que ele fala, a regra de ouro do trabalho intelectual pode traduzir-se assim. Não tolere nem um semi-trabalho, nem um semi-repouso. Doe-se por inteiro ou descanse absolutamente. Que não haja nunca em você mistura os dois gêneros. O que eu tô querendo dizer? Eu não tô falando que a sua vida inteira tem que ser essa busca por livros inesgotáveis. Você nem conseguiria o que ele tá falando. Quando você for trabalhar, vá fundo. Pega essas 2 horas da sua vida e, como diz o padre Sertiange, pega isso de maneira egoísta para você. Mas como diz o Sêneca, você se fecha no seu quarto para ser mais útil amanhã. E quando você descansar, você descanse profundamente. Quando você for assistir um filme, que você esteja totalmente presente. Quando você estiver com a sua família, que você esteja completamente presente. Você começa a perceber, como diz também o Sêneca no Sobre a Brevidade da Vida, que não é que temos pouco tempo para viver, mas que a vida é longa se você souber usá-la. Que não é que a gente carece em tempo, mas que a gente desperdiça isso, segundo ele, em luxos desatentos. O que eu estou querendo dizer aqui em último ponto é sobre como a gente, eu me coloco nisso, como nós podemos nos tornar muito mais consciente de como a gente tem usado nosso tempo e muito mais fundo quando a gente se propôs aí. E nos outros momentos saber aproveitar a vida para valer, nada de mais ou menos em nenhum dos dois lados. Faz sentido? Eu espero aí de coração que tenha feito sentido para alguns de vocês. Lembrando que o que eu falo aqui é totalmente inútil se vocês o aplicarem. O objetivo sendo essa questão aqui do estudo bastante metalinguística, né? Muito sobre um processo que você vai aplicar em algo específico, mas espero que tenha clareado de alguma forma. Lembrando que hoje, agora aqui vou até botar o link lá, abrem as inscrições do curso presencial para vestibulandos, universitários, concurseiros e curiosos. Vão ser um curso com 11 horas de aula sobre estudos, aprendizagem, educação e inteligência aqui em Goiânia. Quem tiver interesse, o link vai estar lá na bio. Muito obrigado aí pela presença de vocês, espero que tenha sido proveitoso de alguma forma. Beijos e abraços e nos vemos em mais vídeos.